Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. O tema proposto para as nossas reflexões de hoje é extremamente interessante dentre todos que nós temos tido a oportunidade de estudar à luz da doutrina espírita. É a porta estreita. Todos nós sabemos que estamos neste plano de passagem. Nós não sabemos qual será o dia do nosso retorno para o mundo de origem ou plano espiritual. E como é que nós retornaremos? De onde nós viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde iremos? Será que nós estamos fazendo o que nós prometemos no plano espiritual antes desta reencarnação? Nós sabemos que somos herdeiros de nós mesmos. Nós herdamos de nós aquilo que nós perpetramos no pretérito. Então, às vezes, nós encontramos irmãos e irmãs de doutrina que gostariam muito de saber o que foram nas vidas pregressas. Alguém aqui tem essa curiosidade? Eu, por minha vez, já tive, mas satisfeito em alguns aspectos ao saber em desdobramento espiritual de algumas experiências do passado, confesso-lhes que não foi bem como eu esperava. Não foi uma visão feliz, porquanto mais ignorante, mais erros. Então, existem aqueles que dizem: mas eu devo ter sido uma pessoa muito importante. Eu só digo, espero que sim, porque eu não vou falar para ele ou para ela que não. Conversando com alguém próximo, essa pessoa disse-me: eu estou cansado de ser pobre. Eu falei: fica tranquilo, na próxima encarnação você pode ver muito rico. Oba, que beleza, que maravilha. Eu pensei, mas não falei, talvez mais pobre ainda. Mas é claro que eu não vou tirar a esperança de ninguém. E tem aqueles que fazem troças, brincadeiras, como por exemplo: Deus me fez bonita, mas pobre. Mas tá bom, já é algo muito importante, a beleza. E aí nós percebemos que nessas conversas muito amistosas, nós entendemos que todos trazemos aí essas curiosidades a respeito do nosso eu, da nossa trajetória enquanto espíritos imortais. O que nós faremos da nossa eternidade? Essa pergunta é muito interessante. E ela foi formulada pelo espírito do Dr. Inácio Ferreira para o médium, aquele que tem recebido as suas mensagens, os seus livros, chamado Carlos Bacelli. Então, quando nós pensamos em eternidade, nós estamos pensando num tempo sem princípio e sem fim. Mas para nós tivemos um início e viveremos para sempre. Então somos espíritos imortais. A nossa eternidade é vivermos eternamente, ou seja, num tempo que jamais se acabará. Nós estamos vivendo enquanto espíritos encarnados, perfectíveis. Nós seremos perfeitos um dia. Mas o que é isso, ser perfeito? Jesus é o modelo de perfeição que todos nós um dia alcançaremos. Imaginemos nós, espíritos crísticos, espíritos neste patamar evolutivo de ser considerado um Cristo, espírito co-criador perfeito. E aí, permitam-me um adendo: só Deus é capaz de criar para a eternidade. Sabiam, meus irmãos e minhas irmãs? Só Ele tem esse poder de criar algo eterno.
Por isso que Deus é único. Primeiro, porque Ele tem atributos que só Ele tem. E, ou mais, todos os espíritos estejam em qual for a escala evolutiva, desde os primitivos até as entidades angélicas, todos são criados por Ele. Então, Deus, sendo a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, conforme a questão número 1 em O Livro dos Espíritos, publicado pelo professor Allan Kardec, só Ele tem este poder. Mas os espíritos que alcançaram a comunhão com Ele, eles, na condição de co-criadores, são espíritos que conquistaram a comunhão eterna com Deus. E eles cooperam com Ele, recebendo os seus pensamentos, recebendo as suas emanações. Esses espíritos vão transformando os anseios do Senhor da vida em realidade. Olha que extraordinário. E um desses espíritos nós sabemos que foi o responsável pela formação do planeta Terra. Todos o conhecemos através do Evangelho, que é o Divino Mestre Jesus. Então, quando Jesus fala conosco, nunca é demais recordarmos, é Deus, através dele, nos ensinando. Jesus ensinava por ele próprio? Sim, porque sendo perfeito, ele sabia exatamente o que estava fazendo, o que ensinava e o que exemplificava. E no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, nós lemos assim: disse Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Vejamos, Jesus usou a imagem da porta. A porta estreita e a porta larga. E ele disse que são muitos que passam pela porta da perdição. Continuemos. E aí continuou Jesus dizendo: quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Quer dizer então que, se muitos passam pela porta da perdição, quer dizer então que nós estamos sujeitos a optarmos por ela. E quando é que nós seríamos considerados espíritos perdidos? Vamos continuar. Larga é a porta da perdição, disse Jesus, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Olha que interessante, então já sabemos. Aqueles muitos que estão passando pela porta larga, que é a porta da perdição, estão se permitindo o quê? As más tendências. O que são más tendências? O que são más paixões? Vamos lá. O orgulho, o egoísmo, o ciúme, a inveja, a ambição, a avareza, a preguiça e por aí vai. Então, como somos espíritos que trazemos em nós imperfeições e nós, por invigilância, por ignorância, deixamos
que esses vícios morais predominem em nossa maneira de ser e de viver, então nós estamos enveredando pela porta larga. E aí cabe a pergunta: que porta que eu estou buscando na minha existência? Eu estou sendo vigilante? Eu estou atento quanto aos meus impulsos? Porque impulsos, quando eles surgem, para que fluam, para que eles se tornem em pensamentos, existe um hiato, um intervalo. O que vem a ser isso? Alguém nos provoca, nós temos uma reação imediata. Essa reação, se não for mediada pelo nosso raciocínio, pela nossa razão, nós podemos tomar atitudes que acabam gerando consequências para nós e para os outros. Então, quando Jesus disse, orai e vigiai para não cair em tentação, Ele está nos alertando. Alguém nos procura e diz algo que nós não gostamos a respeito de nós. Qual que é a nossa reação a princípio? Não. Eu não admito isso. Às vezes nós não falamos, mas nos sentimos incomodados, às vezes irados porque aquela pessoa fez uma crítica sobre nós. Precisamos lidar com as críticas. Mas eu estou notando que isso me incomoda muito. Quando alguém fala algo que eu não gosto, quando alguém não concorda comigo, eu me sinto perturbado. Ora, por que o mundo tem que concordar conosco? Por que nós temos que crer que somos donos da verdade? Por que nós não admitimos que estamos sujeitos aos erros? Então, analisamos aí os nossos impulsos e precisamos trabalhar. Por quê? Aquilo que nós sentimos. E aí há uma diferença de sentimentos, de emoções. Diz Emmanuel que os pensamentos nascem dos sentimentos. Eu estou com tantos pensamentos ruins. Aí eu pergunto, como é que estão os seus sentimentos? O que você tem internalizado, o que você tem assimilado na sua convivência com os pares, com os semelhantes? O que você tem absorvido dos outros? Você é aquele que fica anotando os erros das pessoas ou fica anotando as suas qualidades? Porque existem irmãos nossos que só observam os erros dos outros. São incapazes de elogiarem, de reconhecerem as qualidades que os outros também têm. E é muito importante isso. Então, o que nós estamos buscando? Se perguntarmos, e aliás, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa a respeito do que as pessoas entendiam sobre felicidade. E eu fiquei pasmo com o resultado dessa pesquisa. A maioria respondeu que ser feliz é quando está enfrentando as vicissitudes da vida, os desafios, as lutas. Olha que interessante. As pessoas que estavam enfrentando os obstáculos e que os estavam vencendo, essas pessoas se consideravam felizes porque elas estavam desenvolvendo as suas virtudes, as suas habilidades, as suas competências. Eu já pensava que o resultado seria outro, aqueles que só estavam usufruindo das coisas materiais. Olha só, como às vezes somos míopes, como às vezes nós não entendemos que para aquele que escolheu aquele caminho fosse o melhor. Aliás, antes de reencarnarmos, nós escolhemos as nossas provas, nós escolhemos as nossas provas, mas não os detalhes delas. Porque quando nós estamos desencarnados, sem esse filtro da matéria, nós temos mais lucidez
Então, este, por exemplo, que disse-me que estava cansado de ser pobre e falou isso sorrindo, ele escolheu uma reencarnação de muitas lutas no lado material. Tive a oportunidade de conviver com quem sempre trabalhou muito, mas não conseguiu enriquecer-se, não conseguiu amealhar riquezas, bens materiais. E perdeu vários negócios, várias oportunidades, e agindo honestamente. Então, percebe-se que alguém que precisava passar por todos esses desafios para desenvolver suas potências espirituais. Mas a felicidade é um conceito relativo. Para o Jerônimo Mendonça, para quem não o conheceu, nosso irmão e benfeitor espiritual no plano astral, quando estava encarnado lá em Tuiutaba, ele trabalhava na instituição espírita, e como ele era tetraplégico e cego, porque ele não movia um dedo, porque a partir dos 19 anos de idade ele começou a ter a enfermidade, e aí eles o carregavam numa cama. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele tinha uma voz potente, ele tinha uma oratória linda, perfeita, e ele era muito feliz. E certa feita alguém perguntou-lhe o que seria felicidade para ele. Ele disse: deitar-me de lado, porque ele só ficava deitado com o tronco para cima e não podia mover-se. Imaginemos que situação. Então, às vezes alguém reclama para nós: a minha vida está tão difícil, não aguento mais. Respeitamos, mas vamos olhar para trás. Ah, mas a dor do outro não me consola, mas não te estimula nem a gratidão do que você tem? Porque muitos irmãos nós sequer podem pegar um copo com água para dessedentar-se, para aliviar-se. E às vezes, diante de um pequeno problema, nós achamos que somos sofredores, ao ponto de perguntarmos a Deus: por que, Senhor? E aí, nós perguntamos: por que não? Jesus veio ao mundo e nós sabemos que Jesus também é conhecido por Salvador. Nós precisamos de salvação? É interessante pensar. Será que nós estamos trilhando caminhos da porta larga ou da porta estreita? Será que nós precisamos de salvação ou não? Então buscamos lá no livro O Espírito da Verdade a definição da palavra salvação segundo a doutrina espírita, que o Espírito André Luiz nos traz de uma maneira muito sábia. O que é salvação? É libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos altos de evolução. Vejamos, libertação e preservação do espírito para maiores males. Então, quando Jesus nos ensina que não julgueis, porque ainda traz uma trave em vosso olho. O que é essa trave? Nós não temos a capacidade de aferir os valores íntimos do próximo. Nós não temos ainda a capacidade de avaliarmos quais são as causas anteriores que motivaram as aflições que os nossos irmãos e as nossas irmãs estão passando e que às vezes se rebelam, se revoltam e buscam nos vícios as fugas enganosas. Ah, mas aquela pessoa vive embriagada.
é um pária da sociedade. Por que julgá-lo? Por que julgá-la? Quem somos nós? Nós sabemos quais são as marcas espirituais que aquele irmão, que aquela irmã trazem para perderem as oportunidades que estão perdendo. Nós temos a capacidade de auscultar os impulsos mais profundos daquela alma. E mais, nós temos pureza de sentimentos para ferirmos com justiça o que o outro, que a outra estão praticando, se estão de acordo ou não com os ensinamentos de Jesus, isto na intimidade do ser, porque muitas coisas que nós fazemos, as pessoas desconhecem, enquanto não verbalizarmos ou demonstrarmos através de atitudes. Quem aqui é capaz de ouvir os pensamentos dos outros? Chico Xavier tinha essa capacidade. Os seus biógrafos contam que, pensando próximo a ele ou em determinada distância, quando a pessoa aproximava-se dele para conversar com ele, ele sabia o que você estava pensando. É uma mediunidade. Porque não são todos os espíritos que ouvem os nossos pensamentos. Agora, digamos que todas as pessoas ouvem os nossos pensamentos. Aí nós vamos ficar preocupados. Por que que eu pensei isso? Por que que eu pensei aquilo? Porque às vezes o pensamento vem sem você controlar. Você não controla. O pensamento vem, aí, nossa, eu não deveria ter pensado desta forma. Aí, Emmanuel, e nós estamos refletindo a respeito da porta larga e da porta estreita, e no final da nossa conversa, cada um vai saber qual é a porta que está buscando. Diz Emmanuel assim: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Então, por exemplo, tem espíritos que quando estão no plano espiritual antes de reencarnar, tem tantos méritos que pode escolher o corpo físico que vai ter, quantos anos continuará reencarnado, os bens materiais, a família em que quer reencarnar, com quem vai casar-se. Tem gente que ficou animado, né? Que beleza! Quem vai ser seu irmão, sua irmã, sua sogra, seu sogro? Oh, mas que maravilha! Aí escolhe tudo. E, claro, aqueles que pensam assim: nossa, na próxima encarnação eu quero ser bonito e rico, quero nascer numa família perfeita. Olha que maravilha! Será que é isso mesmo? Aí os espíritos vêm explicar para nós o seguinte: que os espíritos que são considerados completistas, que são esses que tiveram reencarnações bem-sucedidas, porque às vezes nós pensamos, parece que todo mundo está errando. Não, todos nós erramos, uns mais, outros menos, mas muitos de nós voltamos para o plano espiritual com méritos, e aí podemos escolher sim. E não nos esqueçamos, quem escolhe, por exemplo, uma vida de riqueza material, sabe que está correndo um grande risco, porque pode se perder moralmente pelo apego aos bens materiais. Então muitos escolhem a pobreza, que também é um desafio muito grande para o espírito, porque não foi por acaso que o professor Allan Kardec perguntou qual das duas provas é a mais difícil, a da riqueza ou a da pobreza? E os espíritos responderam: ambas, porque a riqueza pode levar a pessoa a perder-se pela ambição e a pobreza a murmurar contra a providência divina. Então, tanto a riqueza quanto a pobreza são provas difíceis. Aí alguém vai falar assim: ah, mas eu quero passar por essa prova. Qual? A da riqueza. Você está preparado? Porque quando nós lemos lá no livro O Céu e o Inferno,
o capítulo do Espíritos Felizes, nós temos a mensagem da Condessa Paula, livro publicado pelo professor Allan Kardec, o livro O Céu e o Inferno. E ela, quando estava encarnada, foi uma condessa que fazia caridade. Ela aproveitava os bens que ela tinha disponíveis para ajudar os miseráveis, os sofredores, e voltou para o plano espiritual em ótimas condições espirituais, porque engana-se quem acha que todas as pessoas que são ricas não possam passar pela porta estreita. Não. Quando Jesus falou, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é porque aquele que está na riqueza, ele pode se perder pelo materialismo, pelo orgulho predominante, pelo egoísmo. Ele pode. Mas isso não quer dizer que todos aqueles que sejam ricos materialmente não possam ser felizes no plano espiritual. Nós não podemos generalizar, porque existem muitas pessoas de excelente situação financeira que são muito generosas, que são humildes, você nem sabe as riquezas que a pessoa tem. E aí, só nesta questão da escolha, tem pessoas que reencarnam trazendo, por exemplo, deformidades físicas, porque escolheram no plano espiritual. Escolheram esta prova. Ah, mas por que alguém pode escolher um defeito na perna, por exemplo? Por quê? É porque para este espírito é o que está faltando para ele alcançar o progresso que ele almeja, que ele deseja. Olha que interessante. Vejamos, para um espírito que tem 10 imperfeições, as suas expiações serão iguais para um espírito que tem 2 imperfeições? Não. Então, quanto mais imperfeições nós temos, mais nós passamos por expiações, que são as consequências dos efeitos das ações que nós praticamos, que nós fizemos e que contrariamos as leis divinas. Continua Emmanuel. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Então, no plano espiritual, nós percebemos assim, nossa, eu era tão apegado aos bens materiais quando eu estava encarnado, eu colocava a riqueza acima de todos os valores da vida. Então, agora, eu quero reencarnar pobre. Eu quero reencarnar pobre. Então, a pessoa opta por reencarnar na pobreza para poder vencer o apego aos bens materiais. Isso não generalizando. Nós não podemos generalizar. Anseia pelo sacrifício que redime. Quando se fala em sacrifício, nós temos notícias de muitas mães, de muitos pais que passam por grandes dificuldades pela prole, pelos filhos. Nós sabemos que antigamente nós não tínhamos aí as tecnologias que hoje facilitaram tanto a nossa vida. Certa feita alguém disse assim, eu lavei tantas roupas hoje, nossa, lavei roupas demais. Aí eu falei, na máquina de lavar, é claro. Sim, na máquina de lavar, mas eu cansei. Falei, que beleza. Eu sou de uma época que a minha avó materna lavava roupas, como eles diziam, para fora. Lavava as roupas na sua casa, depois fazia uma trouxa gigante, colocava sobre a cabeça e saía equilibrando pela cidade para levar na casa das famílias mais abastadas. Aí sim, lavava a roupa mesmo. Claro, não estou desejando isso para vocês não, viu? Para ninguém. Ela acabou tendo um problema sério na coluna, porque tinha que fazer um esforço físico tremendo. Quando nós estamos no plano espiritual,
E com os nossos mentores escolhemos as nossas provas, nós buscamos o obstáculo que ensina. Está difícil viver nesta família? E este emprego? Olha, lá na Coreia do Norte, as pessoas não escolhem as profissões, é o governo que escolhe para elas. Já pensou? Você não ter liberdade de escolher a profissão que você quer? E você é obrigado a viver daquele jeito que é estabelecido pelo Estado. Nós sabemos que lá é uma ditadura. Né? Aqui nós podemos mudar de emprego. Tem gente que começa a fazer a faculdade em determinado curso e no primeiro, segundo período, não era isso bem que eu queria, deixa eu mudar de curso. Nós temos essa liberdade. O Espírito compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém um vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Então, por que fala-se assim, a carne é fraca? Eu conheço uma pessoa que diz assim, porque o espírito, né? O espírito é fraco. Ou essa pessoa diz, é porque o espírito não tem vergonha. Aí a carne é fraca. Não, espera aí, calma. O que quer dizer isso? Nós trazemos as nossas mazelas, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, como eu disse anteriormente, as nossas más tendências. Então, às vezes, nós até recordamos o que disse o apóstolo Paulo: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que não quero, este eu faço. Por quê? É porque nós ainda não consolidamos em nós as virtudes em que nós vemos em Jesus a expressão maior. Quer ver? Vou perguntar aqui, quem se considera humilde, levanta a mão. Não, por favor, é só provocação. Não faça isso. Não faça isso, porque se você se considerar humilde, você precisa pensar. Porque se você realmente for humilde, você não vai levar nada para o lado pessoal. Nem elogios e nem críticas. Você não vai se considerar melhor do que quem quer que seja. Você não vai se ver privilegiado, neste ou em outro sentido. Você vai entender que você está sujeito aos erros, tanto quanto os outros. E por aí vai. Ser humilde, olha, é para nós um grande desafio. Fugindo da dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Então, quando nós chegamos aqui e enfrentamos as dificuldades, o que nós fazemos? Bom, nós enfrentamos com humildade, com perseverança, trabalhando no bem, mas se nós nos revoltarmos, se nós abandonarmos a nossa tarefa, aí nós vamos agravar os nossos débitos. Chico Xavier, lá no início da sua mediunidade, a primeira vez que Emmanuel apareceu para ele, eles conversaram e Emmanuel perguntou a ele se ele estava disposto a trabalhar com Jesus. E ele disse, sim, estou. Aí Emmanuel falou assim, mas são necessárias 3 coisas. Primeiro, disciplina. Segunda, disciplina. Terceiro, disciplina. Então, se nós que nos dizemos espíritas, não podemos esquecer da disciplina em tudo. Em tudo. Disciplina para conosco, observando o foro íntimo, o que há em nós que precisa ser transformado, modificado, transmutado, que precisa ser melhor. Então, fala-se muito em reforma íntima. Como processar a reforma íntima? Nós temos no Evangelho de Jesus a referência.
Então, se Jesus nos ensinou, muitos passam pela porta larga, que é a porta da perdição. A porta da perdição é quando nós nos permitimos agir de maneira contrária ao bem. Alguém começa a falar mal de outra pessoa perto de nós. O que nós vamos fazer? Ah, é mesmo? Nossa, mas não vale nada, hein? Ou nós vamos ficar em silêncio? Nós vamos ficar em silêncio ou vamos aumentar o falatório, acrescentando algo que está prejudicando aquela pessoa que está sendo alvo de calúnia? Disciplina em todos os sentidos, no cumprimento dos nossos deveres. O que é dever? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, na lição O Dever, tem uma frase que sintetiza o que é a prática do dever. O dever principia aonde ameaçamos a felicidade e a harmonia do próximo, e termina onde não queremos que seja transgredido em relação a nós. Então é fazer aos outros aquilo que nós queremos para nós, ou não fazer ao próximo aquilo que nós não desejamos para nós. E aí, como é que está o nosso nível de tolerância? Nós estamos sendo disciplinados em casa, na convivência familiar? Nós estamos disciplinados na casa espírita? A casa espírita tem as suas regras, tem os seus horários? Nós estamos observando esses horários? Nós estamos atendendo aos nossos irmãos que dirigem a instituição? Nós estamos fazendo aquilo que nós nos comprometemos a fazer para os nossos irmãos que fazem parte da equipe? Então nós temos que observar. Os amigos espirituais, eles são muito rigorosos em seus compromissos. Quando nós chegamos para os trabalhos na casa espírita, eles já prepararam todo o ambiente. Já estão aqui os espíritos guardiães, os protetores. Já estão os médicos do espaço, esperando os médiuns para o trabalho. Os seus cooperadores, porque tem enfermeiros, tem vários espíritos com diversas habilidades profissionais, atendendo a todos nós. Então, se os espíritos agem com tanto rigor, por que nós, que estamos encarnados e que precisamos trabalhar pelo nosso progresso espiritual, não ficaremos atentos àquilo que nos compete? Meus irmãos e minhas irmãs, os espíritos que estão bem no plano espiritual são justamente aqueles que cumpriram com seus deveres. Está implícita na palavra dever a disciplina. E nós devemos observar o tempo todo. Disciplina no falar, disciplina no agir. Disciplina é ordem, organização, respeito, acatamento. E às vezes nós deixamos de lado aquilo que deve ser considerado fundamental para que nós alcancemos os nossos objetivos. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. Então, aquele que está buscando a porta larga, que está deixando de cumprir com aquilo que ele, no plano espiritual, ele idealizou, ele quer mais ser servido quando está encarnado do que servir. Quem está trabalhando no bem, quem está praticando a caridade, está trabalhando os seus sentimentos. Certa feita, presenciando uma cena num abrigo de idosos, uma das senhorinhas, ela não conseguia segurar o talher para alimentar-se, então sempre tinha alguém para ajudá-la. Sempre tinha alguém para ajudá-la. Aí, quem é que está livre de passar por uma prova que venha limitá-lo fisicamente?
que venha limitá-lo mentalmente. Nós estamos sabendo aí o quanto tem crescido exponencialmente os índices de Alzheimer. É impressionante, pessoas até intelectualizadas, profissionais de diversas áreas, médicos, professores, espíritas, trabalhadores, que estão passando por essa enfermidade tão difícil, não só para elas, mas para os seus familiares, porque às vezes elas não têm noção daquilo que estão fazendo. Então, na caridade, vivendo com aqueles que estão passando por aflições, nós vamos trabalhando também os nossos sentimentos. Aí diz Emmanuel: com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Quando é que nós falamos assim? Diz Emmanuel que quando somos visitados pela enfermidade, por isso que eu fiz essa referência, e aí essa enfermidade nos mantém no leito, nós nos vemos impossibilitados, aí nós pensamos: nossa, eu perdi tanto tempo com coisas inúteis, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Não é por acaso que os nossos irmãos estão aqui trabalhando, nós que viemos a este tempo de Clara de Assis, buscar as benesses do alto, que os benfeitores espirituais nos trazem em nome de Jesus. Nós precisamos aproveitar aquilo que estamos recebendo, porque por um tempo nós vamos sim sermos atendidos naquilo que nós estamos buscando, mas depois nós vamos ter que continuar de uma forma ou de outra, porque disse Jesus: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então a cruz é você passar pelas provas, pelas expiações, e aí nós estamos referindo às enfermidades, aos problemas materiais, aos conflitos existenciais, sejam eles as relações interpessoais ou intrapessoais, que são as de nós mesmos, essa inquietude, essa inquietação que trazemos em nós: eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter optado por isso ou por aquilo, mas, não, eu vou ser voluntário sim, o ano que vem. Ô criatura, você tem certeza que você vai chegar o ano que vem? Encarnado? Vou chegar encarnado, mas em que condições? Será que você terá a mesma saúde que você tem agora? Pensando bem, no fim deste ano. Você tem certeza que você vai chegar no fim deste ano? Do jeito que você está? Então, postergando, protelando, olha, às vezes nós teremos que voltar hoje mesmo para o plano espiritual, mas por favor, que ninguém volte, tá? Não desejo isso, agora não, que todos possamos voltar daqui muitos e muitos anos e com a consciência pacificada. E aí, para concluir, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus recebeu a visita de Madalena na casa de Simão Pedro, é muito interessante porque quando Jesus olhou para Madalena, ela recebeu um largo sorriso, segundo o espírito de irmão X, no livro Boa Nova, pelo médium Francisco Cândido Xavier. E ele olhou para Madalena sem se interessar com aquilo que ela for até aquele momento. Não, para Jesus não interessa aquilo que nós fomos até agora, sim o que seremos a partir do instante que nós já temos os conhecimentos que Ele nos trouxe. Para Jesus é o que Madalena seria a partir de então. Isso sim. E Ele falou para ela, num diálogo extraordinário, que era necessário que ela passasse pela porta estreita,
que ela muito amasse, que ela se sacrificasse, que ela renunciasse. E no momento do diálogo, ele referiu-se às mães, e ela disse que se considerava infeliz porque não podia ser mãe. E Jesus perguntou-lhe: qual será maior diante de Deus? As que são mães dos seus filhos ou mães de outros filhos? E Madalena, ouvindo os ensinamentos de Jesus naquele instante, Jesus falou para ela assim: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Então, Jesus não a condenou, Jesus não a desprezou, Jesus não a rotulou. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, qual tem sido a nossa atitude diante daqueles que estão agindo de maneira contrária do Evangelho que nós buscamos vivenciar? Nós estamos sendo acolhedores? Nós estamos amando os nossos irmãos que vivem à margem da sociedade? Ou nós estamos ignorando-os, sendo indiferentes às suas dores e aflições? Madalena passou a dedicar-se aos ensinamentos do Cristo e terminou a sua existência enferma, leprosa, e quando ela desencarnou, ela se viu numa paisagem linda, iluminada, e quem a recebeu de braços abertos? Jesus, que disse: vinde Maria, você passou a porta estreita por muito amar. Então que nós amemos de verdade, como Jesus nos ensinou, e que a porta estreita seja a nossa meta de vida. Que o Senhor nos abençoe, ampare e ilumine. Gratidão a todos.